Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sábado por aqui, seja bem-vindo, você, sua família. Que delícia tê-los aqui em nossa sala de estar, que coisa boa. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é superação. Como é que a gente supera os momentos desafiadores da nossa vida? Como é que a gente cria forças, para mudar o olhar em cima de muita coisa que nos acontece? E aí eu vou entrar também num texto que fala sobre ansiedade. Tem muita gente ansiosa por aí. Você sabia que o ansioso é aquela pessoa que vive no futuro, se preocupa com ele o tempo todo? E, gente, nós nunca vamos ver o futuro. O futuro é a tomada de consciência que você tem do presente, do que você já fez no passado e a projeção do que você ainda quer viver. Então nós só temos o tempo presente. O resto é tudo ilusão. Então você tem que se esforçar para relaxar, penetrar dentro de você mesmo e não se curvar às suas dores mentais. Escolha não gravitar nos seus pensamentos perturbadores, porque acredite, eles existem para todos nós. Põe para fora essas emoções depressivas e isso é uma decisão do ser humano. Decida ser saudável. Não seja escravo de sentimentos que não mereçam estar aí na sua vida. Volte, recomece, reprograme, faça de novo, faça diferente, vire a chave que está faltando, mas veja um sentido novo para você. A nossa vida é um livro cheio de páginas em branco. E quem escreve? Você. Escreva capítulos nobres. Quando? Agora, no tempo presente. Tira todo o resto da sua mente. Tira essas preocupações. Elas podem nunca acontecer e se acontecer você vai saber o que fazer quando chegar a hora. Antecipar só alegrias e bons momentos, prazeres. Para todo o resto, relaxe. Bem-vindos. O tema é superação e o meu primeiro convidado é palestrante, escritor e economista. Em 2009 ele contraiu um tipo fatal de meningite que quase lhe custou a vida. O preço de uma segunda chance foi alto, mas hoje ele vem ao programa para compartilhar conosco esses momentos. Seja bem-vindo, Pedro Pimenta. Bem-vindo, Pedro. Como é que você está? Tudo bem? Fique à vontade, viu? Obrigada a você por estar aqui com a gente. Muito boa noite. Ela é psicóloga especialista em logoterapia, que nos ajuda a entender o sofrimento e a encontrar sentido na vida, vamos dizer assim, mesmo diante de dificuldades. Seja bem-vinda, Sandra Bueno. Tudo bem, Sandra? Como é que você está? Tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Ao nosso programa, fique à vontade. Daqui a pouquinho nós temos mais participações, mais casos, histórias. Você sabe que o nosso programa tem esse viés, de contar histórias de vida, histórias de pessoas, de superação. Pedro, nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes de iniciarmos o programa. Eu li um pouco sobre a sua história também. A sua história é muito impactante, é muito forte, E eu acho que é muito importante a gente compartilhar com as outras pessoas, Porque quando a gente vê alguém superando, e hoje você é um palestrante e você sabe que inspira, motiva e serve de exemplo para muita gente. Quando a gente sempre diz assim, quando a gente olha ao nosso lado, quando a gente presta atenção no outro, a gente vê quantas dificuldades o outro tem, E porque a gente tem mania de olhar só para as nossas. E é muito importante a gente olhar para o outro. Nós vamos falar com você sobre superação e a gente sabe que você é um exemplo abençoado disso. Mas para chegar na superação, a gente vai ter que falar um pouquinho do desafio. Você tinha 18 anos quando descobriu uma meningite, é isso? É exatamente isso. Boa noite, Amanda, a todos que estão em casa. O ano era de 2009, e eu tinha 18 anos, eu estava naquela fase de cursinho, de passar em vestibular, aquela coisa toda, E era uma sexta-feira, um dia comum, e eu não nasci com as amputações, muita gente pergunta, E na verdade... Até aos 18 anos, vida normal. Vida normal, super ativa, gostava de praticar esportes, tinha bastante amigo, gostava de sair com os amigos e tal, aquela vida normal. Importante dizer também aqui o componente familiar, uma casa muito acolhedora. Eu sou mais novo de 3 irmãos, os meus pais presentes na minha vida, meus irmãos presentes na minha vida, então primos também, aquela família estendida. E nessa sexta-feira, que foi inclusive 11 de setembro de 2009,
11 de setembro de 2009, no almoço, fui lá almoçar com os amigos, depois das aulas do cursinho na parte da manhã. E esse almoço não acabou, né? Porque eu comecei a passar muito mal. Os sintomas, eu puxo uma analogia à dengue. Não sei se você já teve. Já tive. Aquela dor na cabeça, dor nos membros, vômito em jato, taquicardia, febre alta, tudo aquilo. Então eu falei, poxa, né, eu tô doente, tá algo grave aqui e tal, mas... Né, e aí eu fui ali na parte da tarde, repousando e tal. Já depois do jantar, virando a madrugada para o sábado, dia 12 de setembro de 2009, eu fui admitido no hospital, né, onde foi dado menos de 1% de chance de sobrevivência para minha família. Eu já estava naquele momento desacordado. Então, eu havia contraído uma forma fatal de meningite bacteriana, que chama meningococcemia, meningite meningocócica. Fui vacinado, mas são 5 as principais cepas, né? A, B, C, W e Y. Naquela época no Brasil dava-se a C somente. E de repente, né, no estalar de dedos, a vida muda completamente, a gente se vê acamado. Na verdade, eu não me vi porque eu estava num coma. Foi uma semana depois que eu acordei daquele coma. Esse sábado você já entrou em coma? Quando você foi hospitalizado, imediatamente. Você já entrou em coma? A última memória, porta da ambulância fechando, meus irmãos chorando, meus pais não estavam, porque eles estavam viajando na época, tiveram que voltar às pressas, né? E aí uma semana depois eu acordo desse coma, tentando entender o que aconteceu comigo. Eu ainda tinha meus braços e pernas, mas já estavam completamente gangrenados, mortos, né? Por uma infecção generalizada, né? O sangue tende a correr para os órgãos mais importantes. Eu tomei muita adrenalina, noradrenalina, que faz com que também os vasos se fechem das extremidades e aquela coisa toda, né? Mas foi o necessário para eu sobreviver. E eu acordar ali foi um milagre, né? Quando eu entrei no coma, chamaram a família e falaram, ó, pode se despedir. Menos de 1%, é uma formalidade esse 1%, né? Porque realmente a situação é muito grave, já passou do ponto já de resgatá-lo. E depois de uma semana eu acordei. Nossa, gente, eu digo assim, o inesperado, não é, Sandra? É um baque muito grande. Porque se uma pessoa já nasce com com algum problema, com algum desafio, ou se isso vai se desdobrando, tá doendo, vai se desdobrando. O próprio câncer, né? Você descobre, muitas vezes a pessoa se arrasta 20 anos, 10 anos. É muito tempo. Agora, num caso como ele, foi realmente do dia para a noite, né? É o tipo de coisa que a gente nunca está preparado, ninguém está, né? É diferente quando você, como você falou, você tem uma doença e você, no fundo, você espera aquilo. Algo desse tipo é totalmente inesperado, né? E como lidar com isso, né? A própria família, né? E aí, Pedro, aí você acordou depois de uma semana, até contrariando, né, uma presunção dos médicos, e veio a notícia que você teria que ser amputado, é isso? Acho que já era implícito, não veio de imediato, até para não dar um choque muito grande. Foi um momento muito difícil, porque UTI ou CTI, você não tem visita, né? 1 hora, 2 horas por dia, não tem dia, não tem noite. Então era um momento ali muito difícil na minha história. Foi suportar esses dias aí de UTI. Aí depois de 1 mês mais ou menos, eu não tinha condição de entrar numa cirurgia de remoção dos 4 membros, de amputação, né? Eu não tinha ali os sinais vitais e tal. E aí eu fui pegar uma infecção hospitalar. E que tiveram que me mandar às pressas para a cirurgia. E aí eu fui, foi um momento muito comovente, porque não eram altas chances de sucesso. Porque eu não tinha ali, eu estava muito magro, né? Ali 1 mês deitado e tudo. Nossa. Então as minhas condições fisiológicas não eram das melhores. E aí, depois de 13 dias num segundo coma, eu acordei também. E dessa vez eu vi que o contorno do lençol estava mudado. Eu vi que a coisa ali realmente tinha acontecido, né? Aquela antecipação daquele mês de será que vai? Será que tem um milagre? O milagre já havia acontecido da vida, né? E eu sou muito grato. Mas eu tinha a esperança de talvez reverter aquele quadro da amputação. Mas não reverteu. E pior, em vez de ser abaixo das articulações, né? Uma amputação na altura da canela, né? Que a gente chama de transtibial, ou aqui da altura do antebraço,
que para quem está em casa facilita muito, tá? Numa reabilitação a pessoa ter essas articulações. Eu acordei e ainda vi que foi acima. Então foi um pouco acima, alguns dedos acima dos joelhos, dos cotovelos. E aí, tentando pensar no como seria a minha vida pós, né? Eu vi que seria difícil também. Então é algo que, poxa, eu estava feliz por estar vivo, minha família também, mas ao mesmo tempo eu sabia que o custo dessa sobrevivência era alto, né? E é algo que eu vou carregar para o resto da vida. Ô Sandra, você trabalha com a logoterapia, é isso? Isso mesmo. O que é exatamente a logoterapia? A logoterapia é uma abordagem da psicologia. Logo, em grego, uma das traduções da palavra logo é sentido. Então, logoterapia é a cura através do sentido. Então, é uma abordagem da psicologia que trabalha o sentido da vida. Então, ela fala sobre como encontrar o sentido, ela dá alguns caminhos, ela fala sobre o que o sentido, você ter um sentido da vida causa e o que você não ter esse sentido também causa. E num caso como o do Pedro, né? Passando por tudo isso, e eu até perguntei para ele, você falou, eu não tinha outra alternativa, né? Já que ele estava vivo e agradecido por isso, mas naquele momento ele não tinha outra alternativa. Sim. O caso do Pedro, assim, é uma comprovação empírica da logoterapia. O que significa isso? Ela fala, né, a logoterapia, ela dá alguns caminhos para a pessoa encontrar um sentido para a vida. E aí ela fala de valores. Um deles é o valor criativo. É um trabalho, alguma coisa, um ato. Esse trabalho que você faz, o trabalho que eu faço no Instagram, é uma coisa que a gente faz para entregar para o mundo, para o outro, para a sociedade, para transformar a vida das pessoas. Então é um valor criativo, é algo que eu faço para entregar. A gente fala também dos valores de experiência, que é tudo aquilo que a gente experimenta do mundo. Aqui, então, a contemplação, um amor, alguma experiência que você viva, a maternidade, alguma coisa que você está sentindo. Isso pode dar sentido à vida da pessoa. E a terceira via, que eu acho que encaixa muito no que você está contando para a gente, são os valores de atitude. Que no final das contas, essa forma de encontrar um sentido para a vida, ela costuma ser uma forma muito definitiva. O que significa isso? Você tem um sofrimento, uma coisa que aconteceu na sua vida inevitável, você não escolheu isso, você não esperava. Então, a atitude que você tem diante daquele sofrimento inevitável, que é um valor de atitude, pode dar um novo sentido à sua vida. Então, como eu falei para você, né, antes da gente entrar. Então, você está aqui hoje pela sua vivência, pela sua dor, pelo que você viveu, uma coisa que você não poderia nunca imaginar na sua vida, mas a atitude que você escolheu ter diante de um sofrimento inevitável trouxe um novo significado para a sua vida. Um novo ser, né? Um novo ser, é uma nova pessoa, com certeza é uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? Então, a logoterapia traz essa forma de ajudar as pessoas a encontrarem esse sentido, porque um dos sintomas, por exemplo, de uma vida vazia de sentido é a depressão. Então, é um sintoma, a depressão, uma pessoa que não tem um sentido, que não vive um sentido, ela pode ter problemas de saúde mental, inclusive. Ô Pedro, pegando o gancho que ela disse da depressão, você com 18 anos, a gente não tem tão novinho, muita maturidade para lidar com desafios tão grandes. Você tinha... como é que você encarava tudo isso? A depressão, Eu sei que tinha vontade de superar, mas eu imagino que existe um desânimo também muito grande, porque eu acho que a gente fica se questionando a Deus. Acho que muita coisa aconteceu nesse momento, né? Com certeza, naquele momento o impacto foi muito grande. Existe um impacto também identitário, né, de quem eu era versus quem eu sou, até pelo desfiguramento, né, no sentido de mudou o meu corpo, né, do dia para a noite. Então, aquelas memórias do que eu fazia versus o sentimento imbuído na gente de não vou conseguir mais fazer. Dou um exemplo, eu adorava tocar violão, guitarra, né? Lá em casa ninguém é músico, mas todo mundo é músico, né? A gente gosta de instrumento e tal. Então eu sabia que, poxa, não ia mais tocar guitarra. E quando a gente mergulha nesses pensamentos, né? E ainda mais com a memória tão fresquinha, porque o tempo é um componente importante, né? Imagino eu. Então, quando a memória está fresquinha, existe um rompimento identitário muito grande
E a gente tem que lidar com isso, né? Então lá no começo os questionamentos eram muito grandes e tudo, mas eu não creio que eu cheguei a entrar numa depressão profunda. Porque eu acho que depressão envolve alguma coisa aí no médio e longo prazo, né? Não é porque você acordou triste que você está deprimido, né? Então, e aí que entra o componente da família. O meu maior privilégio, sem dúvida, é uma família estruturada, no sentido de uma família que dá apoio incondicional um ao outro, no sentido de eu admirar os meus familiares, né? E eles estarem ali presentes, de ter amigos que são família. E você passar pelo que eu passei sozinho, eu garanto que é muito pior, né? E a gente sabe que tem gente aí desamparada, né? Então, começa por aí. E eu me identifiquei muito com os pontos que a Sandra colocou aqui, que realmente eu pensava muito de forma pragmática. Lá em casa é tudo engenheiro. Eu fiz economia. Então eu pensava muito tá bom, eu não consigo mais tocar guitarra, mas o que eu consigo fazer que me conecte à música? Né? Eu não consigo mais jogar bola, mas o que eu consigo fazer no âmbito de esportes? Né? Se eu conseguir andar... Eu projetava um Pedro, assim, um Pedro ideal no sentido de o que ainda as cartas que ainda estavam na mesa e o melhor jogo que eu poderia utilizá-las, né? E aí eu falei, chegou um ponto que eu falei, se eu tiver... se eu conseguir readquirir minha independência, se eu estiver usando as próteses e caminhando, e aí, talvez por eu ser o caçula disparado, né? Meu irmão mais velho é 12 anos mais velho, o do meio são 10, né? Então eu cresci com aquela síndrome do café com leite, não sei se tem na logoterapia. Síndrome do café com leite eu nunca estava no nível deles, eu queria ser amigo dos amigos deles, eu queria sair com eles, eu sempre fui o pirralho, né? E eu queria mostrar meu valor na mesa, né? E acontece um negócio desse e entra a síndrome de café com leite imediato, né? Eu queria ser protagonista da minha vida, né? Eu queria entregar mais ao mundo do que retirar dele. Eu sei que tem gente muito sofrida em situações até piores, então eu não tinha o direito de não lutar e de não apresentar o que eu tenho de valor ao mundo. Então eu me identifiquei muito com um ponto que foi colocado de achar um ofício, achar algo que a gente é bom e que gere valor, né? Porque ele não olhou para o problema, ele olhou para a solução. A solução, exato. Você sabe a mudança de olhar. Você tocou num ponto muito importante, inclusive, que a gente fala muito na logoterapia. Você falou assim, a minha própria existência, né? Na logoterapia, quando a gente fala de vazio existencial, que é uma crise existencial, é exatamente isso. É um dos sintomas também de uma vida sem sentido. Não que não tivesse, mas o que aconteceu com você é como se tivesse tirado todas as possibilidades de um sentido. E aí é um momento que a pessoa pode entrar num vazio existencial. Muitas pessoas olham esse momento de vazio existencial, de crise existencial, né? Fala-se da crise da meia-idade, existem vários tipos de crise. A gente enxerga na logoterapia que o vazio existencial, essa crise que você viveu, é um momento de partida, é um ponto de partida, não é um momento de adoecimento, é um momento de cura, de redenção, de renovação, de se encontrar. Transformação. Né? Então, quando a gente fala de sentido, essa coisa do vazio existencial, da crise, é importante a gente olhar com esse olhar. Porque quando a gente está vivendo uma crise e olha com esse pensamento de exatamente o que você fez, o que eu vou fazer agora? Como eu vou tocar guitarra? Como que eu vou me colocar nessa família? Você usou um momento de crise para se impulsionar e resolver as Pedro, coisas. você citou coisas que você fazia e hoje não faz mais, teve que mudar esse olhar, como foi o caso da guitarra que você acabou de citar. Coisas práticas, né, físicas ali, ações. O que você sentia que mudou totalmente, que você não sente mais ou que você sente de uma forma diferente? Não o que você só fazia, ações, mas dentro de você. Eu acho que aos 18 anos a gente está no pico da arrogância da vida, né? De achar que nada vai acontecer com a gente. Então, a gente não para entender o mundo e ser grato a tudo que tem à nossa volta. Por exemplo, no hospital eu fiz transfusão de sangue, né? Muita gente doou sangue. Tem uma máquina lá que vai trocando meu sangue a todo momento. Alguém inventou essa máquina. A gente, na adversidade, acho que a gente cai do cavalo e para olhar em volta com um olhar mais doce, um olhar mais vulnerável. E existe certa beleza na vulnerabilidade, né?
de você parar e falar, poxa, peraí, né? Muito obrigado, médicos, muito obrigado, família. Então, eu acho que isso me transformou no sentido de me trazer uma gratidão muito grande, que eu acordo com ela, né? Eu, diariamente, eu tento ali nas minhas orações e na minha contemplação, eu tento voltar a uns períodos bem aterrorizantes. E é esquisito falar isso, mas me relembrar que eu poderia ter falecido, me relembrar que muita coisa que eu vivo hoje era o sonho de 10 13 anos atrás, né, 14 anos atrás, quando eu estava lá internado, né, ou 10 anos atrás, quando eu estava numa reabilitação super difícil, improvável, né, eu paro para pensar e falo, poxa, esse Pedro hoje eu acho que nem nos sonhos daquele Pedro que achava que não quer voltar a andar, que o pessoal falava que eu nunca voltaria a andar, que eu não usaria prótese, que eu teria que ter cuidador ao meu lado o tempo inteiro, ou voltando mais ao hospital, né, as notícias que eu imagino a minha família receber, dessas baixas chances de sobrevivência. Então, essa adversidade bruta, assim mesmo, né, aquela brasa, né, acabou forjando um sentimento de gratidão muito importante. E aí fica mais fácil buscar um propósito na vida sendo grato, né? Sem dúvida. Eu acho que isso, sem dúvida. Né? Sem dúvidas. Ô Pedro, num resumo, você teve as suas amputações e depois dessas amputações você teve um tratamento fora do país também. Como é que você chegou a essas próteses? Como eu havia dito, no começo o ano era de 2009/2010, né? Eu entrei no hospital em 2009, a gente começou a pesquisar ali, aí virou o ano 2010, eu saí em fevereiro. Passei Natal, Ano Novo e meu aniversário. Você passou 5 meses internado? 5 meses e meio. Natal, Ano Novo e o meu aniversário, que é em fevereiro. E saindo ali do hospital, a gente começou a pesquisar. Era difícil ter uma referência. Então, a gente não achava em lugar nenhum. Na época ainda, esses sites de redes sociais não eram tão... A gente está falando de 2010, o YouTube era vídeo de gatinho, né? Do menino que mordeu o dedo do irmãozinho. Mas tinha alguma coisa ali e tal, mas o que a gente podia pesquisar... A gente achava pessoas que tinham perdido 4 membros, mas situação bem diferente, né? Muito próximo às mãos ou parte dos dedos, né? Uma reabilitação que seria diferente, né? Então isso nos deixou um pouco perdidos. Um dos pontos também, acho que, da superação é você colocar no jargão empresarial um benchmark, né? Você achar alguém que já passou pelo que você passou e tá bem. Isso traz conforto e também põe uma mira, né? Você sabe para onde ir. E eu não tinha isso, né, na época, não tinha. Então foram meses tentando e me frustrando. Eu não sabia se seria possível. Eu não tinha ideia se eu estava só tentando assim de inocência, né, de um jovem querendo o melhor para si, querendo voltar a ser independente, se realmente era possível, mas se era possível, por que não tinha alguém dessa forma em outros lugares do mundo e tal. E aí nos primeiros meses, longos 10 meses aí, muito frustrantes de tentar colocar uma prótese ou outra, próteses bem rudimentares e tal, e o negócio não ir para frente. Aí, em algum momento, e de forma bem resumida, eu estava num desses congressos que tem nesse mundo das próteses, né? Onde vão profissionais, pessoas amputadas. E lá o vice-presidente de uma empresa grande dos Estados Unidos, né? A maior empresa do mundo de reabilitação, que tem 800 clínicas lá, ele veio até mim num encontro até muito interessante. Ele olhou para mim assim e falou, cara, você sabe que você pode mais. Eu falei, pô, obrigado, quem é você, né? Sou vice-presidente, me deu o cartão dele e tudo. E ele viu em mim o potencial de ter, tipo, um caso referência na empresa dele. A Hanger, que é o nome da empresa, reabilita 200 mil amputados anos. Eles têm 200 mil pacientes por ano, né? E aí eu acho que ele viu em mim, assim, com uma esperança. E eles não tinham um caso de 4 amputações acima dos joelhos, acima dos cotovelos, sem as articulações. E não sei, houve uma conexão. Ele viu ali em mim, eu era jovem e tal, o potencial.
E aí a vida, depois de algumas situações e tudo, é bem... Né, quem tem fé vai chamar com certeza de um dedo ali de Deus, né? A gente se reencontrou, eu estava nos Estados Unidos, né, tentando uma reabilitação lá, na época lá o dólar 1,80, coisa... E filho de mineiros ali que estavam dispostos a meus pais, né, aí até o último centavo numa reabilitação, e a gente estava nessa, sem sucesso. E eu reencontrei esse pessoal, e me levaram para um centro, um desses 800 centros em Oklahoma, onde eles reabilitavam veteranos de guerra com múltiplas amputações, principalmente 2 pernas acima dos joelhos. Eu falei, poxa, né, eu não tenho nada a perder. E ele me chamou falando, olha, se você se tornar esse case aqui pra gente, esse caso, né, de reabilitação, eu vou abrir as portas para você, vou te colocar debaixo da minha asa. E assim foi. Foi muito difícil, foram 20 dias de treinamento, eu e mais 4 veteranos, um britânico, 3 americanos. Um deles desistiu, saiu lá bravo, tal, não sei o quê, porque era um treinamento... Eu acho que hoje, com a mídia social, tava todo mundo cancelado ali, né? Porque era algo bem verbal, era algo bem brutal. Colocava a prótese 7 da manhã, tirava 10 da noite, cheio de sangue. E uma coisa assim do mundo real. Eu ia em campo de golfe, caminhava quilômetros. Uma situação bem difícil, mas foi o necessário para dar certo. Voltei de lá empurrando a cadeira de rodas. A primeira coisa que eu fiz ao chegar ao Brasil foi doar a cadeira de rodas, como um ato simbólico para mim mesmo de comprometimento e também de alguém que vai precisar mais do que eu, porque naquele momento eu sabia que eu ia deixar a cadeira de rodas, né? Foi no dia 6 de dezembro de 2010, né? E desde então já são 13 anos quase, né, sem a cadeira de rodas. E aí eu comecei a usar os braços e tal, e eles começaram a me chamar para os Estados Unidos e tudo, a um ponto que eu mudei para lá para fazer faculdade e trabalhar para a empresa que me reabilitou. E você morou 10 anos nos Estados Unidos? Morei de 2011 a 2020. Inclusive morou sozinho uma época. Morei boa parte desse tempo sozinho, ou ali com amigos na época da faculdade, dividia apartamento. E ele estava me momento bem dizendo, gente, importante. hoje ele é casado, ele tem uma clínica que é referência, né, uma das maiores e mais importantes clínicas da América Latina. E ele estava me dizendo, nós vamos falar sobre ela depois, ele estava me dizendo que coloca a prótese sozinho, né, desde então, porque no início eu imagino que deve ter sido bem difícil essa adaptação, né? De pôr a prótese sozinho, de lidar com isso, né? Na reabilitação, principalmente de membros superiores, de braços, né, a gente tem ali uma lista, né, que chama de lista de atividades diárias, né? Se alimentar, higiene, escovar dente, fazer a barba e por aí vai. E aí tinha que colocar as próteses. Foi o último item que eu consegui checar, porque tem pessoas que são amputadas de braço que fazem tudo sem as próteses, principalmente que nascem, né? E eu sem a prótese, na hora que eu tiro à noite, eu não, se você pedir para eu colocar um copo d'água ali, não vai dar. Então eu já tenho que estar tudo equacionado, né? E foi muito difícil, porque sem as próteses eu tô sem a minha ferramenta, né? E ali depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu fui desenvolvendo a técnica, refinando. No começo demorava 45 minutos, todos os dias. E aí hoje demoram 10, mais ou menos. Se eu tiver com muita pressa, 7, né? E tem uma vez que eu coloquei em 4 minutos que o meu chefe lá dos Estados Unidos estava no evento e tal, e aí eu perdi o horário e ele me ligou e eu pulei da cama em 4 minutos eu coloquei a prótese, né? Foi meu recorde, mas hoje dá para colocar tranquilamente aí em 10 minutos, então foi o último item, né? O mais difícil. E aí dali, inclusive, o meu trabalho era viajando. Então eu viajava aos Estados Unidos, algumas partes também aqui do mundo ocidental, treinando amputados ou fazendo palestras corporativas, né? E a grande maioria, até hoje, eu vou sozinho. Eu tenho o prazer de ir sozinho, de fazer minha mala, pegar meu carro e tudo, ou ir dirigindo, ou ir até o aeroporto, deixo o carro lá e por aí vai. O carro não tem adaptação, né? Nem a casa, então, eu dirigir é uma coisa que me dá prazer, né? Ser autônomo. E eu acho que é um ato contínuo, é um esforço que a gente tem que fazer, é uma verdadeira prática da gente se relembrar que onde a gente está hoje é um lugar que a gente almejava antes, então vamos colocar a fundação da gratidão para a gente crescer mais, né? Então, eu sou muito grato por ter essa independência reconquistada de forma integral.
Ô Pedro, hoje você fala disso e você já, né, eu acho que você se emociona, mas você já controla a sua emoção. No início, eu imagino a tua primeira palestra, ou segunda, ou quando você falou para um pequeno grupo, como que isso mexia com você? Como que isso mexe até hoje, quando você começa a contar a tua história, relembrar principalmente dos pontos mais desafiadores? Tem passagens na palestra onde eu mostro vídeos da época. Vídeos assim de momentos muito importantes, dos meus primeiros passos, lá naquele centro de treinamento. E tem algumas passagens que são muito emocionantes, né? Uma em específico que um irmão que a vida me deu, que é o Cameron, que é um rapaz que foi amputado em 3 membros. Ele teve um acidente de trem, né? E lá atrás, em 2001, né, ele é 4, 5 anos mais velho do que eu e perdeu as 2 pernas acima dos joelhos, um braço logo abaixo do ombro. E ele é um treinador de amputados da Hanger. E ele largou tudo pra me ajudar, sabe? Assim, e tem o primeiro momento lá, quando eu encontrei ele, que 1 da manhã a gente saiu de madrugada pra andar na rua, porque o meu hotel ficava a 3 quadras de onde a gente estava. E eu nunca tinha andado fora das barras paralelas de hospital, de fisioterapia. E tem ele lá sendo duro comigo, assim, falando, vamos embora, você vai largar essa cadeira, mas ao mesmo tempo... Eu tava baixinho, né? A gente começa baixinho com as próteses, né? Sem joelho, sem articulação. Ele se colocou baixinho também, me abraçou. E eu mostro esse vídeo na minha palestra. Não é um vídeo que eu publico, é um vídeo que eu mostro na palestra. E até hoje ele me arrepia. Eu já devo ter visto ele umas 350 vezes, né? Nos últimos anos. E até hoje ele causa um impacto em mim, ele causa uma certa emoção, né? De ver aquilo, de ver onde eu tava, tudo que eu consegui conquistar. E aí... E pensar, por exemplo, aí eu tô lá fazendo palestra, eu vejo esse vídeo, aí eu lembro do meu casamento, que foi há pouco mais de 1 ano, e quem veio da Califórnia para ser padrinho foi o Cameron, né? E aí foi um momento dos momentos ali emocionantes, foi um dos mais que eu pego e choro no ombro dele, e choro de emoção, como se fosse, missão cumprida, né? A gente cumpriu a missão. Foi muito emocionante. Você sabe que, aproveitando, né, o gancho, essa sua pergunta é muito importante quando a gente fala de cura interior, né? Que muitas pessoas perguntam isso, né? Como que eu faço? Como que eu me curo? E a fala tem um poder curativo. Quando você fala sobre a sua dor, e muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, porque não é fácil a gente falar de uma dor, de uma coisa tão difícil como a sua, e muita gente se fecha. Muita gente tem resistência justamente a fazer terapia, porque fala, eu não vou falar sobre as minhas dores, mas a fala é curativa. E quando você pega uma fala direcionada como a sua, você pega uma dor sua e fala e toca a alma, o coração de pessoas que estão vivendo aquela dor e não sabem por onde começar, como você falou, eu preciso de alguém de referência. Então, alguém que está ouvindo aqui, que ali está sem saber o que falar, sem saber o que fazer, te escuta falar, você também está levando um sentido novo para aquela pessoa. Então, a fala é curativa e eu não tenho dúvida de que cada palestra sua, cada entrevista, cada momento seu de contar a sua história te cura um pouquinho mais da sua dor, né? Com certeza, acho que e até o efeito dessa fala, né? Pô, você tá ali numa palestra, você tá contribuindo para as pessoas que estão ali de forma profunda, né? A palestra tem que ser isso. Então, é o que eu costumo dizer, né? O livro que eu lancei em 2014, o Superar e Viver, né? O mesmo nome da palestra, a palestra, mas são ferramentas prazerosas de transformar algo que causou tanto choro, né? A mim, a minha família, em uma esperança, em um sorriso, né? Essa transformação. Teus pais, tua família, eles devem ser super, eles são legais. Gratos, tipo, né? Devem viver um êxtase, assim, de ver você hoje fazendo tudo que você faz com a tua clínica incrível, enfim, ajudando pessoas. Eles têm muito disso, assim, as minhas loucuras também, né? Porque para abrir a clínica aqui, eu voltei dos Estados Unidos, pedi demissão lá, renunciei o green card, né? Sim. Aí meu pai não... minha mãe, né? Mas aí depois que a clínica tá aberta, eles vão lá tomar café com os pacientes e tal, eles frequentam. Acho que o caçula encontrou o seu lugar à mesa, né? Eu ainda acho, os meus irmãos, eu tenho muita admiração por eles, né? São formados na USP, engenharia, os dois e tudo. Ainda me vejo como caçula que tem que
admirá-los, né? E tentar chegar no nível deles, mas inclusive o meu irmão do meio, a gente é sócio, né, hoje. A gente tem também uma gelateria italiana. Que legal. Em Osasco, no Super Shopping de Osasco. E meu sócio lá é meu irmão. Então é um prazer também. Aí sim eu senti que beleza. Eu sou seu sócio, agora o caçula tá à mesa. Coisa linda, Pedro. Nossa, a tua história é realmente Inspiradora. valiosa. Inspiradora demais. Gente, estamos de volta e olha, agora eu quero conversar via Skype com um convidado que foi diagnosticado com esclerose múltipla. E, enfrentando as dificuldades, superou, praticando nos esportes mais desafiadores. Hoje ele é uma inspiração nacional e compartilha sua história em palestras por todo lugar onde passa. Gildo Afonso, hoje é noite de superação. Gildo, tudo bem? Boa noite, como é que você tá? Oi, Amanda, tudo bom? Boa noite. É um prazer, um privilégio estar participando desse programa. Emocionado aqui com a história do Pedro Pimenta, com essa conversa, está sendo muito gratificante. Nossa, nem fale, emoção para todo lado aqui, né? Inspiração, e você também é uma inspiração. Gildo, de forma resumida, assim, me conta como é que foi o diagnóstico da esclerose múltipla para você. Eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla aos 23 anos de idade. E uma frase de um bloco anterior me marcou muito ali, que eu estava conhecendo o mundo, vivendo a minha vida, e aos 23 anos de idade ninguém espera ir parar numa cadeira de rodas. E aos 23 anos de idade eu fui perdendo metade dos movimentos do corpo e fui parar numa cadeira de rodas. E recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. E ali você acha que, pelo menos no meu caso, eu achei que a minha vida tinha chegado ao fim. Tudo aquilo que eu imaginava de alegria, esperança, vou ter uma família, os meus sonhos, eles foram por água abaixo. Eu não sei como foi o caso do Pedro, mas eu imaginava que na minha vida talvez eu precisasse da ajuda de alguém aos 90, 100 anos de idade, mas não aos 23, não naquela fase. Então foi um momento assim que eu falo que para mim eu cheguei no fundo do poço ali, sabe? De achar que a minha vida estava chegando ao fim. E como foi a tua volta por cima? Como que esse pensamento mudou? Como é que essa superação veio? Como é que essa motivação, essa fé... E quando eu digo fé, gente, eu não estou dizendo de religião, né? É fé na vida, é fé em si próprio, é fé na medicina, é fé no sobrenatural. Enfim, cada pessoa tem uma motivação e se apoia em um olhar, né, Gildo? Exatamente. Eu falo que a questão da fé é de você acreditar também em si mesmo, em Deus, ou em algo o que você acredita. Às vezes é você mesmo. E a minha volta por cima, eu me identifiquei muito com a história do Pedro, que ele falou sobre aquele treinamento com ex-soldados de guerra, um treinamento intenso. E comigo foi um policial militar, que era um grande amigo meu, que era como se fosse um pai para mim. E ele falava assim: você vai ficar aí, garoto, em casa, que eu ficava trancado no quarto, eu precisava da ajuda de alguém para ir ao banheiro, para ir para a área externa. E ele falava: você vai ficar aí ou você vai conhecer o mundo lá fora? Você vai ficar aí ou vai tomar um sorvete? E me desafiando a sair de casa, eu comecei a dar pequenas caminhadas, superando aquela cadeira de rodas, mas assim, me arrastando. E essas pequenas caminhadas me levaram à minha primeira corrida, me arrastando, tentando superar. E aí começou o momento que eu conheci o esporte. Eu falei: poxa, será que eu posso? E um grande amigo me desafiou a me inscrever numa corrida. Na época eu falei assim: você tá louco? Como é que eu vou correr? Aí ele falou: a corrida é sobre você completar a prova e vencer a si mesmo, e não chegar em primeiro lugar. E foi então que eu corri a minha primeira corrida, me arrastando, devagar, lento, mas foi minha primeira prova. E depois, para chegar ao Ironman? E naquele dia, Amanda, você falou: como chegou o Ironman? Naquele dia eu subi ao pódio, não porque merecia, mas de gaiato. Subi ao pódio e eu falei: poxa, um dia eu vou subir aqui merecedor. E tem um filme no Netflix sobre uma pessoa com esclerose múltipla que realizou um Ironman. O que é o Ironman? É uma das provas de triatlon mais desafiadoras do mundo, que você nada em alto mar 3,8 km, depois você pega uma bicicleta e pedala 180 km, e depois de pedalar, ainda tem uma maratona de 42 km.
Então eu falei, poxa, será que eu consigo realizar? Para ter ideia, a distância é como se fosse São Paulo Aparecida, a parte da bike, só ali pedalando. E aí eu falei, poxa, existe um filme de um espanhol que realizou isso. Será que eu aqui no Brasil consigo me preparar, treinar? E eu morava em Rondônia na época. E na busca desse sonho, eu vendi o meu carro, comprei uma bicicleta, me mudei para São Paulo para treinar. E foi uma jornada de altos e baixos. Mas eu cheguei lá e no ano de 2022, ano passado, eu completei essa prova. Eu consegui... Aquilo que era só um sonho, sabe? Eu consegui alcançar, chegar. Eu conquistei o Ironman. Eu completei a prova. Que coisa linda, Gildo. Meu Deus, a gente fica aqui emocionada te ouvindo falar, né? A cabeça vai longe. Que coisa linda. Parabéns. Olha, assim, a história de vocês, né, tem muitos pontos em comum, mas assim, a vontade de viver, né? É o ponto principal que eu acho que a gente tem que destacar aqui. Num mundo onde, e aí eu não estou julgando, né, longe disso, mas num mundo onde tanta gente tira a sua própria vida, não encontra motivação e sentido para a vida, é muito lindo ver que vocês receberam do nada um desafio, caiu no colo um desafio desse tamanho e a vontade de viver foi maior que tudo. Gildo, e você leva isso na sua palestra hoje? Hoje eu levo isso na minha palestra e a minha jornada como atleta, igual o Pedro falou assim, é importante a gente ter uma referência. Eu tinha a referência do filme, do rapaz que foi diagnosticado e completou o Ironman. E quando eu acabei a prova, eu estava gravando como se fosse um documentário para uma grande emissora, e nesse documentário o rapaz falou, e agora? Eu falei, poxa, eu completei igual o filme. 1 ano se passou e eu lancei esse ano um novo desafio. Escalar o Everest. São um desafio de 3 fases e até hoje ninguém do mundo completou. Eu seria a primeira pessoa com esse diagnóstico que completou, né? Só 37 brasileiros chegaram ao topo. Então, quando você tem uma referência, eu falo assim, para quem tem um pequeno ou menor sonho hoje, não é só possível você alcançar, mas ir além. Que coisa linda. Sabe, Pode Amanda, falar. eu queria fazer assim, aproveitar o gancho da história dos dois. Tem uma coisa muito em comum, que é essa coisa da fé. E acho que é importante a gente falar isso e fé de novo, né? Não só no sentido religioso. A fé, ela é um estruturante psíquico para o ser humano. Qualquer forma de fé e de acreditar em algo. Então você vê que os dois trazem a fé de formas diferentes, mas isso dá uma estrutura psíquica para que eles tomem caminhos. Então, na logoterapia a gente fala muito de dimensão espiritual do ser humano, e aí não necessariamente ligada à religião, mas pode ser. A gente entende que nessa dimensão espiritual que todos nós temos, inclusive quem é ateu, que não tem nenhum tipo de fé, a gente tem a dimensão espiritual e é lá que está a nossa consciência. Então é lá que a gente tem a consciência, lá que a gente faz as nossas escolhas. Então essa dimensão espiritual é muito importante dela ser desenvolvida, principalmente em situações extremas, né? Então às vezes a pessoa que está assistindo a gente aqui está num momento muito difícil, acessar essa dimensão espiritual pode ajudar com que ela tome uma atitude que mude toda a história dela, assim como transformou a deles dois. Gildo, eu ficaria conversando a noite toda aqui com você. A gente tem que encerrar, mas eu já vou deixar os contatos, vou te seguir aí também, vou te acompanhar. Quem sabe um dia... Eu gostaria muito de ir na palestra de vocês dois. Quem sabe? Um dia me convidem. Eu ia comentar isso, mandar um abraço aí pro Gildo. Adoraria ir na palestra dele, uma história incrível. E esse negócio aí do alpinista é um perigo, porque dizem que você escala a montanha, aí você chega lá em cima e tem que ver a próxima, né? Ele já colocou o Everest, eu queria saber depois do Everest o que o Gildo vai arrumar, né? Vai pro espaço, alguma coisa assim. A gente vai fazer um desafio junto aí, Pedro. Super topo. Ô, Né? Gildo. Não seja o Everest, algum outro. Ô, Gildo, pra gente encerrar, deixa a tua palavra aí pra essa pessoa que eu citei, que às vezes está passando por um desafio agora, claro, talvez não seja do tamanho do de vocês, mas que tá desanimada, né, desmotivada, tá perdendo o sentido da vida. Qual é a tua palavra pra essa pessoa agora? Para você que está assistindo a gente aqui hoje, eu e o Pedro, essa conversa, a doutora, você pode pensar que superação, alta performance, foi o dia que o Pedro foi lá e com as próteses conseguiu um grande feito, ou o meu feito de realizar o Ironman. Mas superação é o que você faz no dia a dia, quando ninguém está vendo.
aquela pequena vitória diária, o teu melhor naquele dia, nas tuas condições. Isso sim é superação, isso sim é alta performance, que vai te levar aonde você deseja. Então, esse é o meu recado. E sobre a fé, eu só queria complementar que eu também tive muita intimidade, porque a primeira pessoa diagnosticada no mundo com essa doença foi uma santa da Igreja Católica, chamada Santa Liduvina. Então, quando eu falo da minha vida, não tem como desvencilhar a questão da fé. Muito obrigado, Amanda, e todos aqui presentes. Obrigada, Gildo. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe sempre. Muito obrigada. Ai, meu Deus, Sandra! Bom demais, né? Eu escutar Que essas coisa histórias. linda, né? São coisa histórias linda. inspiradoras e, para mim, como psicóloga, é tão gratificante, principalmente, né, sou psicóloga, logoterapeuta, é tão gratificante encontrar pessoas, né, como eles, porque a gente vê na prática. É muito diferente de você ler num livro, estudar e você ver, assim, conversar com uma pessoa que coloca em prática tudo aquilo que a gente estuda. É muito Você legal. sabe que os dois trouxeram uma coisa que é muito valiosa hoje aqui, que é a inspiração. Né? Hoje vocês são inspiração para muita gente, mas como é importante a gente ter uma referência. E aí, assim, não só nesses casos, mas eles falaram aqui de performance, o que você desejar na sua vida, você pode ter modelar alguém, ter uma referência. Olha, fulano conseguiu chegar lá, mas o que eu tenho de diferente do fulano? Se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Qual foi o caminho que ele fez? O que ele usou? O que o motivou? Então, eu acho que vocês trouxeram isso de uma forma brilhante também. E hoje, vocês são para tanta gente. Que coisa linda. Pedro, assim, eu tenho que te agradecer do fundo do meu coração. Dizer que ouvir você foi uma aula hoje de vivência, de sabedoria, de amadurecimento, de amor, né? De vontade de viver, de fé na vida e em você. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem aqui para todo mundo, além de tudo que você já falou, e te agradecer em nome da TV Aparecida, do meu programa. Foi muito especial ter você aqui. Eu que agradeço, Amanda. Obrigado, Sandra, também. Foi um bate-papo muito gostoso. Passou voando, né? Nossa. Então, significa que a gente teve bons momentos aqui. Espero que quem está em casa também teve os seus bons momentos. E para mim, acho que o recado que eu deixo nessa busca por um sentido na vida, e ainda mais uma vida hoje cada vez mais corrida e banalizada, né? Infelizmente, tenha um olhar um pouco pragmático do que você ainda é bom, que eu tenho certeza que todo mundo aí em casa tem algum talento, né? Alguma coisa que pode fazer em prol do próximo, que inclusive pode se tornar uma carreira, um ofício. Né? Isso para mim foi muito importante. Uma vida sem objetivos claros, ela fica meio vazia. A gente, na verdade, fica à deriva, né? E a gente buscando por algo, está sempre em busca de crescimento. E se esse crescimento, acho que fica uma dica aqui, ele tiver a ver com impactar o próximo, vai ser muito melhor, é muito mais gostoso, você levanta da cama mais rápido de manhã, né? E se você também tiver o componente espiritual da sua fé, seja lá qual for, isso também vai ajudar a trazer esse sentido para a vida, e a vida sendo leve, né, ela é muito mais gostosa, né? A gente dormindo bem, tranquilo, com espírito leve, é o que todo mundo quer no final do dia, né, Amanda? Então, agradeço muito a todos. Obrigado pelo espaço de compartilhar um pouquinho da história. E também obrigado de me permitir aprender com os convidados que estavam aqui hoje, com você também. Olha, as duas palestras, o tema são Superar é Viver e o Valor do Agora. E o teu livro? O livro Superar é Viver Superar também. É Viver. Uhum. E a rede social tá aí, então a gente sabe mais sobre você, palestras e livros pela sua rede social. E a clínica 20 Clinic? Da 20 Clinic. Da 20 né? Clinic. Fica em São Paulo? Fica em São Paulo, ali em Barueri. Nós atendemos pacientes, inclusive, mais da metade hoje vem ou de fora de São Paulo ou até de fora do Brasil, né? Então, você que está assistindo, que conhece alguém, ou se você mesmo tiver uma amputação, é uma clínica especializada em reabilitação de pessoas com amputações, né? Então fica ali em Barueri, o Instagram dela é @da20próteses. É só mandar uma mensagem lá que a equipe já vai lhe atender e o slogan lá é "A vida recomeça aqui", né? No sentido de um recomeço. Então venha conosco ter um recomeço. Sandra, obrigada, minha querida, por ter compartilhado, participado aqui, né, com a tua competência, com
a tua sensibilidade também de todos esses assuntos. Eu que agradeço, Amanda, o convite. Foi uma honra conhecer a história do Pedro, dos meninos aqui, saber como que eles lidaram com tudo isso, trazer um pouquinho da logoterapia, esse conhecimento, né, que é uma abordagem que não é muito conhecida, e deixar uma mensagem sobre o sentido da vida. Pedro falou aqui uma coisa muito importante, que quando a gente sai da gente mesmo e se entrega para o outro, a gente chama isso de autotranscendência, que é não viver pra gente, só pela gente, pelo outro, isso enche sim a nossa vida de sentido, né? E a vida, no final das contas, muita gente pergunta qual que é o sentido da vida. É uma coisa muito subjetiva, é de cada um. Acho que basta a gente saber que a vida sempre vai ter um sentido, até a morte dá sentido à vida, né? Então a gente ter esse olhar, um novo olhar, um olhar mais direcionado para as coisas, para as coisas que podem trazer sentido para a vida da gente, e um novo olhar sobre a vida faz a diferença, faz com que a gente enxergue os problemas e as possibilidades de uma outra forma. Então, muito obrigada. Obrigada a você, seus contatos estão aí também. É isso, né? E o Pedro comentou aqui, o sentido, às vezes, e a motivação vem de ver teus pais sorrindo e não mais chorando, né? De lutar por um filho. Então, vem de muitas coisas. Então, que você possa, sim, olhar para dentro de você e descobrir o sentido da sua vida. É isso que eu mais te desejo. Um beijo, obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Até sábado que vem, que você tenha uma semana abençoada. Valeu, gente! Obrigada!